Glória a Deus. Nós queremos convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Acompanhe comigo, esse texto fala sobre a parábola do grão de mostarda. Verso 30, a palavra do Senhor diz assim: disse mais: a que assemelharei o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Verso 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Amém. Amém, queridos? Nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E vamos falar um pouquinho o porquê Jesus ele compara o reino dos céus a esta pequena semente, como ele mesmo falou, a menor de todas as sementes. O grão de mostarda, ele traz alguma coisa muito especial quando a gente fala sobre ele. Na época de Jesus, a mostarda mais conhecida na Palestina e mais comumente usada era a mostarda negra. Era um tipo de mostarda que ela chegava a crescer 3 a 4 metros de altura. Então, você imaginar o tamanho de um grão de mostarda, algo tão pequenino, e ela chegar a se potencializar, a crescer a 3 ou 4 metros de altura, é algo realmente muito fantástico. E por isso Jesus ele faz uma comparação e usa como uma parábola o reino dos céus sendo semelhante ao grão de mostarda. Então, eu queria que você prestasse atenção para que a gente possa entender. Jesus ele procura apresentar esse contraste entre a menor das sementes se tornando a maior das hortaliças, chegando a 3 ou 4 metros, por algumas razões muito importantes, que tem muito a ver comigo e com você. A primeira coisa que nós entendemos quando a gente lê esta parábola, e o porquê ela é semelhante, o reino de Deus é semelhante à mostarda, ao grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, apesar de ser uma pequena semente, ela é capaz de grandes resultados. Da mesma forma, nós vamos entender, desde o início das Escrituras até o seu final, que o reino de Deus ele opera desta forma. As coisas de Deus, geralmente elas começam muito pequenas, mas elas sempre se potencializam e se tornam grandiosas, se tornam maravilhosas. Quando a gente já começa logo no livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus manifesta a sua glória na criação, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele criou. Mas antes da criação toda, da gente ver toda esta operação de Deus, tudo que existe, tudo que nós conhecemos de belo, de bonito, de maravilhoso, que foi criado por Ele, é interessante que a Bíblia fala que tudo começou exatamente do nada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo.
A única coisa que existia era um abismo, era um caos, era o que nós chamamos de um estado inócuo, um estado vazio, um estado onde não havia absolutamente nada. Mas foi exatamente em cima de um estado como esse que Deus começou a apresentar-se a si mesmo como o rei de toda a criação e como dono, como senhor de um reino grandioso e sobrenatural. E ele passa a mostrar e a revelar o seu reino a partir do nada, do não existente. E do nada, do não existente, ele traz à existência todas as coisas. Deus, ele vai se revelar em todo o Antigo Testamento como um Deus que começa com coisas pequenas, e dessas coisas pequenas e insignificantes, ele vai começar a manifestar a sua glória, mostrando que muitas vezes nós, e é uma lição que nós precisamos aprender a vida inteira, a gente acha que Deus vai operar, que Deus vai fazer alguma coisa a partir daquilo que nós temos, a partir daquilo que nós podemos fazer, e nós atrapalhamos muitas vezes os projetos de Deus na nossa própria vida, porque a gente coloca o nosso braço, a gente coloca a nossa força, e a gente acha simplesmente que Deus vai nos dar uma mãozinha, e Ele vai nos ajudar e a gente vai conseguir chegar lá. Então, basicamente, a gente inverte um pouco aquilo que é o projeto de Deus. Nós não precisamos ajudar a Deus em nada. Entenda isso nessa noite. Deus, por si mesmo, por ser Deus, Ele pode fazer, Ele pode trazer a existência do que não existe. É o único capaz, e por isso que Ele é Deus. E por isso que somente Ele é Deus. Ele não precisa da minha ajuda, Ele não precisa da sua ajuda para realizar a vontade dEle, para realizar os seus milagres. Deus é Deus e Ele não depende de ninguém para ser Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a somar nos projetos de Deus e passamos a ser canais para que os projetos de Deus se cumpram na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nós amamos. Algo que nós podemos fazer é orar. Algo que nós podemos fazer é interceder. Porque Jesus disse que o caminho para se atingir o coração do Pai, se você precisa de algo para mover o coração de Deus, se você precisa de um milagre para mover o sobrenatural, Ele diz: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Ele está falando de ações simples, coisas simples que nós podemos fazer. Nos achegarmos a Deus com humildade, entendendo que Ele é Deus, que Ele pode mover a sua mão e pode mover o mundo para nos abençoar e para trazer à existência aquilo que nós não temos, mas que nós precisamos. Se você está aqui nessa noite e precisa de um milagre, você não sabe de onde ele pode vir, você veio ao lugar certo, porque Deus está aqui, e Deus é o Deus de milagres, e o reino dele funciona assim, é do que não existe, para trazer à existência o milagre que eu e você tanto precisamos. Aqui compararei o reino de Deus, disse Jesus. Ele é semelhante a um grão de mostarda. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus ele fala sobre o reino de Deus ser semelhante a um grão de mostarda, ele nos deixa muito claro que quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender que existe um reino e um reino espiritual, e que dentro desse reino existe um rei que é Deus, o seu Pai. Ele, na qualidade de filho de Deus, ele diz: existe um reino e o rei deste reino é o meu Pai, e eu me submeto a Ele para fazer a vontade dEle, entendendo que a vontade dEle é a melhor para a minha vida, independente das circunstâncias, independente dEle gostar ou não. Tem dois momentos que eu acho cruciais na vida e no relacionamento de Jesus, na qualidade de filho, em relação ao seu Pai. Primeiro é quando ele nos ensina a orar, e ele diz: Pai, ensinando aos seus discípulos como eles deveriam orar, diz: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é fácil orar, mas é muito difícil viver.
E Jesus teve a sua experiência quando ele foi confrontado com a sua própria oração. Quando no jardim do Getsemane ele se dobra e em angústia, e a Bíblia diz que o seu suor ele era abundante, e ele chega a orar ao Pai, sabendo a vontade do Pai, mas em conflito com a sua própria vontade. E ele diz: Pai, se possível, ele está falando da sua própria vontade, das suas emoções, dos seus desejos. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero isso. Todavia, aí ele entra num outro estado, um estado de obediência plena à vontade e ao propósito maior do seu Pai. E aí ele deixa a sua vontade, os seus propósitos, a sua zona de conforto, ele abdica de tudo isso e ele diz: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E isso implicaria que ele estava abrindo mão de viver a sua própria vida e estava assumindo a vontade do Pai, que era que ele fosse até a cruz, e a cruz significaria levar o pecado de toda a humanidade, inclusive o seu e o meu, sobre si mesmo, e passar por um dos momentos que ele jamais experimentou na vida, quando ele chega no patíbulo da cruz, e ele chega e clama e grita, não pela dor que ele está sofrendo, dos cravos, da coroa, dos espinhos, da dor dos chicotes nas costas, mas sobretudo por algo que ele nunca experimentou em toda a sua existência. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E os nossos pecados fizeram isso em relação à relação dele com o próprio Pai. E não há nada que gere tanta dor, que tenha gerado tanta dor no coração de Cristo, do que esse momento. Por esse momento ele gemeu, por esse momento ele suou gotas de sangue. Por este momento ele foi à cruz na qualidade de Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O que nós aprendemos em relação a essa atitude de Cristo? Eu queria chamar a sua atenção, porque Jesus ele veio exatamente para implantar, sobretudo, ele veio para implantar o reino de Deus. E a parábola do grão de mostarda vai se cumprir na pessoa dele. E é impressionante, porque ele, quando se lança, ele já tinha falado sobre isso, dizendo o seguinte, que o grão que ele é lançado em terra e não morre, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. E Jesus, na qualidade de semente, ele se permite ser plantado por Deus na terra. E como semente de Deus, ele é plantado, literalmente, ele é sepultado. E acontece algo fenomenal. Quando esta semente se deixa plantar por Deus, parece, e aí eu quero que você preste muito bem atenção nisso, parece que é um momento exato em que tudo desmorona. Quando a semente é plantada, parece que tudo acabou, parece que os sonhos foram-se embora. É quando a noite chega, é quando você não consegue mais respirar, quando a semente é lançada em terra, é hora dela morrer. E isso acontece comigo, acontece com você. Quantas vezes, na qualidade de sementes, nós literalmente somos plantados, somos enterrados, e aí tudo que você um dia sonhou, tudo que você planejou, tudo que você achou que poderia fazer, de repente acabou. Parece que é o fim da sua história.
Se a gente analisar, quando Jesus ele foi plantado na terra, quando ele foi sepultado, o sentimento que permeava no coração dos discípulos era um só, literalmente. Eles ficaram completamente frustrados, desanimados, acabou tudo para eles. Tomaram uma decisão. Pedro, como era o mais ousado entre eles, falou para eles o seguinte: vamos fazer um negócio, não adianta a gente ficar aqui se lamentando, acabou, tudo acabou, os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente ouviu do nosso mestre, acabou. Vamos fazer uma coisa, vamos voltar todo mundo para a pescaria, vamos voltar para o mar, porque ali é a nossa zona de conforto, é ali onde a gente é dono do nosso próprio negócio, ali onde a gente comanda a nossa própria vida, porque acabou, não tem mais jeito. O homem está sepultado, o homem está morto, e com ele também todos os sonhos, os projetos que um dia nós sonhamos juntos. Só que eles não conheciam a potencialidade do reino de Deus. A semelhança do grão de mostarda, quando Jesus ele é sepultado, não é o fim da história. Na verdade, trata-se do começo da história. Porque viver como um profeta, muitos viveram antes dele, e morrer como um profeta, muitos também morreram como ele. Mas ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele o ressuscitou dos mortos. A pedra do túmulo, ela foi arrancada, ela foi rolada praticamente, e as mulheres, Salomé, Maria Madalena e a outra Maria, correram ao sepulcro, mas elas estavam frustradas. Era o terceiro dia, elas foram levar especiarias para o defunto, e quando elas chegam lá, elas se deparam com uma cena impressionante, porque o defunto não estava mais lá. Isso é forte, queridos. A semente que foi plantada, que foi sufocada, que foi enterrada, e que os líderes religiosos, que o mundo bateu palmas porque conseguiram calar a voz profética do reino de Deus. Alguns dizem que Satanás fez uma festa terrível. Não sei se ele fez ou se ele deixou de fazer. Não sei o que aconteceu no reino espiritual, no momento em que Jesus é morto e é sepultado, mas algo tremendo acontece quando essa semente ela começa a germinar, e ao terceiro dia, esta semente do reino de Deus, ela explode, a terra se racha, e esta semente vem à existência não mais como uma semente, mas como uma grande hortaliça, a maior de todas as hortaliças, representando o reino de Deus como o maior de todos os reinos, representando Jesus Cristo como o maior de todos os humanos que já pisaram nessa terra, e como Deus digno de receber, único digno de receber adoração nos céus, na terra e debaixo da terra, porque a Bíblia diz que ele assumiu uma postura, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará nos céus e na terra. Isto é o grão de mostarda. O reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele não é algo que começa grande, que tem uma visibilidade enorme, quando você olha já identifica, este é o reino de Deus.
Não, o reino de Deus sempre começa pequeno. Quando Jesus, o Messias, ele veio, esperado pelos judeus, eles esperavam que o seu Messias viesse, comandando as suas hostes militares, suplantando e derrotando o império que dominava, que subjugava os judeus, que era o Império Romano. Mas lá vem a sementinha nascendo numa manjedoura, e quando entra em Jerusalém parece uma aberração, porque tem alguns seguidores que começam a cantar Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E aqueles que achavam que entendiam que era o reino de Deus, olha para ele e olha que ele não está montado num manga larga, não está montado num alazão, num cavalo de ponta, ele está montado num jumentinho. E pessoas simples o acompanham, pessoas insignificantes estão cantando ali, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E os fariseus não viam, os saduceus não conseguiam contemplar, a elite de Israel não conseguia ver, cadê o rei? Porque eles estavam olhando a embalagem, eles não tinham a visão da semente, e que aquele que entrava montado em um simples jumento, é aquele que um dia virá montado num cavalo branco. E a Bíblia diz que ele vem com uma espada desembainhada, e que na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A semente, ela produziu, queridos, ela otimizou, ela alcançou a sua glória. E nós estamos aqui nessa noite porque a Bíblia diz que a sua ramagem será grande, a ponto de que as aves dos céus venham conseguir descanso nas sombras dos seus ramos. O reino de Deus começou com Jesus, mas hoje ele está aqui no nosso meio. Aonde está o reino de Deus? Está aqui. Você pode dizer: aonde, pastor? Dentro de mim, dentro de você. E aquilo que hoje pode parecer pequeno diante de você, ou insolúvel, deixa a semente morrer. Sepulta esta semente. Confia a Ele a tua vida, porque agora é a hora de plantar, não mais Jesus, mas é hora de plantar você, porque a semente do reino hoje é você. E haverá momentos em que você vai pensar em desistir, porque o se sentir debaixo da terra é quando vem todo tipo de pressão e parece que tudo acabou, e você vai passar por isso como eu já passei. Mas haverá algo dentro de nós que vai dizer: a esperança não acabou. Você não vai terminar aqui, você não vai parar aqui. Isto é apenas parte de um processo, é parte da sua morte. Mas ao mesmo tempo, pode passar um dia, pode passar 2 dias, 3 dias, mas ao terceiro dia essa semente vai ressuscitar. Os seus sonhos brotarão outra vez. Este estado de morte que você se encontra, ele vai ser suplantado pelo estado de ressurreição. Porque assim como Jesus Cristo venceu a morte, nós também haveremos de vencê-la. Assim como ele venceu os seus próprios problemas, nós haveremos de vencer também, porque é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que trouxe Jesus à ressurreição, o mesmo Espírito de ressurreição e vida, hoje paira sobre a minha e sobre a sua vida.
Você hoje é grão de mostarda. Se permita lançar em terra. Abaixe o seu orgulho. Lança fora o seu orgulho. E se entrega nessa noite para que a glória seja dele, do Rei, do único que é digno de louvor, honra e adoração. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Esse é o momento em que Deus convida você a lançar-se como semente, como grão de mostarda. A mente que funciona no reino de Deus, nós precisamos pedir que Deus mude a nossa mente para saber como o reino funciona. Porque no reino dos céus, o maior é aquele que serve. Como funciona o reino de Deus? Perdendo é que se ganha. Como funciona mesmo no reino de Deus? Quando eu renuncio a mim mesmo, quando eu renuncio à minha própria vida, Jesus disse: aquele que perder a sua própria vida, este ganhará a vida verdadeira. Como funciona a mente do reino de Deus? O maior é o servo. Aliás, só existe lugar para um tipo de gente neste reino: servos. Neste reino só existe um Senhor, Jesus de Nazaré. É o único digno de ser adorado. Nessa noite Deus te convida: muda a sua mente. Seus pensamentos estão equivocados. Você precisa mudar de reino, mas isso só pode acontecer através de um milagre. Mas Jesus, que faz milagre, Ele diz: eu transporto você, eu tiro você do reino de trevas e transporto você para o reino do meu Pai. Nesse reino você é servo, mas você é príncipe. Você é servo, mas você reina com Ele. Você é servo, mas você é mais do que vencedor. Você é servo, mas é servo do Rei dos Reis. É o servo do Deus que move todas as coisas. Você é transportado para um império, mas não qualquer império. O maior, a Bíblia diz que aquela que era a menor semente veio a tornar-se a maior de todas. Daniel teve essa visão e ele viu que uma pedra caía do céu. E ele falava da chegada do reino de Deus. E viu que aquela pedra sem mão cortada veio a encher toda a terra. É para este reino universal que Deus te convida para o teu desafio nessa noite. Chega de fracasso, chega! Chega de desculpas esfarrapadas, chega de mediocridade, chega de murmuração em vida. Você foi chamado para ser grão de mostarda. Deus vai levar você à morte, mas ao terceiro dia Ele te enviará o Espírito de vida e você ressuscitará para uma vida de glória na presença de Deus, o Todo-Poderoso.